E aí, fiel, uma boa segunda-feira, uma boa semana. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar nesta terça, na estreia da Copa do Brasil contra a equipe do Barra, lá em Florianópolis. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação e também ainda essa repercussão do empate do final de semana contra a equipe do Vitória. Se inscreva no canal. Deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Já que eu falei Corinthians, a gente começa falando do Corinthians. Vou trazer o Iago Rudal, um dos nossos setoristas de Corinthians do GE. Globo. Bem-vindo ao Taon, meu amigo, meu parceiro. Vamos falar um pouquinho de campo e bola, mas tem um assunto também que interessa bastante o torcedor, que é a renovação ou não de Memphis Depay. Abriu a contagem regressiva dessa passagem dele, amigo? Será? Fala, Joana, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Taon. Joana, nessa segunda-feira o contrato do Memphis entra em contagem regressiva, restam só 2 meses do vínculo do Corinthians com o holandês, e no momento o clima é de incerteza dos dois lados, né? Nessa segunda-feira eu e meus colegas aqui do GE Corinthians, a gente traz uma apuração, conversando com a diretoria do Corinthians, conversando também com o pessoal do Memphis. O Corinthians está tentando parceiros no mercado, né, empresas interessadas em pagar o salário milionário que o Memphis recebe aqui no Brasil para que ele se mantenha, e do outro lado o Memphis quer muito ficar no Corinthians, ele está disposto a parcelar ali uma dívida de 40 milhões de reais que o Corinthians tem com ele pela assinatura do contrato, né, as luvas, por metas que ele alcançou, tanto individuais como coletivas, mas restam aí 60 dias, a Copa do Mundo está batendo a porta, e nem Corinthians nem Memphis sabem o que será do futuro aí desse jogador que é importantíssimo, um dos nomes mais importantes do elenco do técnico Fernando Diniz. O Memphis, a gente fica nessa dúvida aí se ele vai continuar ou não para o segundo semestre no Parque São Jorge. Situação difícil. Ele já tinha se manifestado algumas vezes falando que ele tinha a intenção de permanecer, né? Agora, é um jogador caro, né? Tem um contrato caro, então para o Corinthians vai ser difícil, né? Difícil manter o Memphis. Você quer dar algum detalhe da preparação para esse jogo contra o Barra, meu amigo? Porque o Corinthians, o Fernando Diniz tem repetido a escalação, né? Então, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso nesse primeiro jogo pelo pouco tempo de descanso. Qual que vai ser a ideia, amigo? A gente ainda tá na apuração, para ser bem sincero. O Corinthians fez o treinamento agora pela manhã, deve estar acabando agora, né, nesse horário, daqui a pouco embarca, né, para Santa Catarina. A tendência é de que o Fernando Diniz mexa uma ou outra peça por conta do desgaste físico e da necessidade do Corinthians em sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas a confirmação mesmo de qual que deve ser o time e os relacionados, a gente vai conseguir só daqui a pouquinho, né? Porque a gente está trabalhando nessa apuração, o Corinthians está treinando agora, mas aproveito o espaço aqui para convidar o pessoal a ficar de olho lá no GE Corinthians. Logo a gente traz essa apuração. Boa, amigo. Estaremos... Aliás, a gente está sempre de olho, né? A gente está sempre de olho. Um beijo para você, bom trabalho. O Fernando Diniz tem feito questão de repetir a escalação, né? Colocar o que ele entende que o Corinthians tem de melhor, mas, obviamente, um jogador ou outro que apresentar mais desgaste, ele vai acabar poupando para esse jogo da Copa do Brasil. Muito bem, tá aí o Diniz falando sobre o empate. O empate levou e os outros resultados levaram o Corinthians à zona do rebaixamento. O jogo foi horrível. Não sei se o corintiano fica preocupado com o desempenho do Diniz nos pontos corridos e com o fato de entrar ali na zona do rebaixamento. Não é culpa dele, o cara acabou de chegar, é verdade. Mas, Vessa, e aí? O Corinthians não vai poder ficar pendurado nas Copas, não. Vai ter que reagir. A curiosidade fica por conta... São 6 0-0 no campeonato. Meia dúzia. O Corinthians tem 3 dos 6. Metade. A metade do 0-0 é responsabilidade do Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians entrar na zona de rebaixamento não é pelo Diniz, como você disse, é pelo combo. Agora são 9 jogos sem ganhar no Brasileiro. Acho até que demorou para entrar na zona de rebaixamento para quem não ganha há 9 jogos. A última vitória do Corinthians no Brasileiro foi simplesmente aquela do Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
As pessoas nem lembram direito desse jogo. Foi 1-0 já tomando sufoco lascado, o Gus Souza pegou pênalti e tudo mais. Então é muito tempo sem ganhar, e aí uma hora a conta chega e ela acabou chegando com a vitória do Cruzeiro. É um jogo que o 0-0 é nota, né? Porque você realmente não faz nada e o seu adversário também não se propõe a fazer muita coisa. Então junta as duas coisas, um gramado que também ajuda a não acontecer muita coisa, e tá tudo bem, cada um tem o seu tipo de gramado, aquele que mais lhe convém. Para o Vitória, um gramado mais alto, aquele gramado que a bola rola menos, para ele convém dessa maneira. Não adianta a gente reclamar, quem é mandante decide a maneira que quer ter um gramado. Só que o principal motivo para mim não é nem tático, nem técnico e nada. A conta física também chegou. Quando você estica a corda como o Fernando Diniz, você ganha entrosamento? Ganha. Cara, mas você ir pro quarto jogo seguido, nessa maratona, quarta e domingo, você olhava no semblante no final do jogo do Yuri Alberto, ele não conseguia nem respirar direito. Olha que é o Yuri, hein? O Garro, o oxigênio não vai nem pro cérebro mais. E aí virou um time sem ideia, não é que sem vontade, não conseguia correr, não conseguia se livrar da marcação, não conseguia abrir espaço, porque fisicamente chegou uma hora que a conta chegou. Então é bonito de ver, repetir, time torcedor, é bonito de ver. Mas chega uma hora que não dá mais. Era o quarto jogo seguido. E ele só não repetiu os 11 porque o Mateuzinho e o André estavam suspensos. Senão eram os 4 jogos com os 11 jogadores iguais. E aí era meio óbvio que isso ia acontecer. Tanto que ele vai agora, amanhã a gente vai falar mais sobre o Barra, ele vai segurar os caras. Por quê? Porque você tem o Vasco precisando ganhar urgentemente agora pelo Brasileiro e tem o Peñarol no meio de semana. Aí você vai esticar a corda depois. Você não vai esticar a corda contra o Barra, do time da Série C. E ele vai segurar amanhã praticamente todos os titulares. Enfim, tem que respirar esses caras um pouco, não adianta. Então, assim, você junta o Vitória, que já amarra o jogo com o Jair, um gramado desse, e o Corinthians mal fisicamente, 0 chute no gol, 0-0 e a zona de rebaixamento. Então, aconteceu por conta do Cruzeiro, mas eu repito, é mais pelos 9 jogos sem ganhar. Eu acho que agora a água bate de vez, né? Se não estava batendo água no bumbum, acabou batendo de vez, porque você está ali na zona de rebaixamento. Ah, mas uma vitória você pula 5, 6 posições? Pode acontecer. Você quase pular pro meio da tabela com uma vitória. É verdade, mas tem que acontecer. E não estava acontecendo, não está acontecendo. E o senso de urgência tem que tomar logo conta dos jogadores e da comissão técnica. Massa, e aí? Jogo do rebaixamento. E aí que quando você olha pro Corinthians fora do campo, até dá desespero, cara. Eu me imagino na situação do Vessone, porque quando você imagina que o Corinthians vai entrar no modelo Diniz a partir de agora, talvez no jogo contra o Vasco, aí me dá mais desespero ainda. Porque um erro ali é fatal, o Vasco está em outra vibe, né? É um time já de meio de tabela. Então esse fato de boa parte do que o Corinthians mostrou em campo se deve ao desgaste físico. O jogador não é feito só de osso e músculo, mas ele também é feito de osso e músculo, né? Acho que essa é uma questão para ser colocada. Também é feito. Então, por mais que mentalmente você esteja bem, chega uma hora que não vai, ficou muito claro, ainda tem viagem, desgaste, mesmo sendo o jogo à noite, né, ou final de tarde, não é fácil jogar lá. Tem a questão do gramado, a gente vê o gramado crespinho, assim, sabe? É difícil mesmo e tinha que ter optado por um time mais jovem e soltar 2 ou 3 ou 4 no segundo tempo para tentar ganhar o jogo, mas esse é o preço que se paga de ser mais um do bando de loucos, né? Vamos ver. Ele, regenerativo domingo, agora já embarca lá. Tá indo para Florianópolis daqui a pouco. São 8 gols marcados. Jogo é amanhã, né? Amanhã? Não. Amanhã na ressacada. O Vasco também joga, que é o próximo adversário. Isso, em Belém. Em Belém contra o Paysandu. Aí vamos ver. Aí eu acho que o Vasco, que já tá na Sul-Americana de outro jeito. Mas é aquilo, a gente ficava protelando a reabilitação do Corinthians no Brasileiro, né? Então, são 8 gols marcados em 12 partidas, é o pior ataque disparado do campeonato. Uma coisa impressionante. Claro que não é obra do Diniz, né? Não. Ele, inclusive,
permanece agora com uma marca interessante em relação à defesa, né? Parou de tomar gol, mas no Brasileiro a coisa... Então é isso, essa semana tem que rifar. Tem o jogo de volta depois, tem que rifar a Copa do Brasil e ver o que dá para fazer depois. Exato. Para a tristeza da fiel Portugal, Corinthians com o pior ataque do Brasileirão, zona de rebaixamento, um ótimo começo na Libertadores, né? O Diniz chegou, arrumou a casa na Libertadores, no Brasileirão um pouco mais complicado, mas enfim, ainda são 4 jogos, começo de trabalho, mas há uma posição em que o Diniz tem urgência para resolver, ou para contratar um jogador a mais, no caso, para o meio do ano. Lembrando que tem aquela questão envolvendo o Cebolinha, o Everton Cebolinha, o Diniz também vê com bons olhos a contratação de um atacante de beirada, se for o Cebolinha melhor ainda, no meio do ano é quase impossível, muito difícil por conta dos obstáculos que o Flamengo coloca, mas o Corinthians pode assinar o tal pré-contrato e ter o jogador à disposição a partir de janeiro de 27, mas a informação nova aqui, eu não vou dizer que é tão nova porque o Corinthians tentou a contratação do Arthur Cabral durante muito tempo, ainda antes com o Dorival Júnior. Mas essa lacuna continua, essa dor de cabeça continua, o Diniz percebeu isso rapidamente e quer a contratação e vai pedir a contratação, se já não pediu, porque é de conhecimento do departamento de futebol e da comissão técnica, um camisa 9. Mais um atacante, alguém para ser a sombra do Yuri Alberto, talvez jogar com o próprio Yuri Alberto, por que não? E o extra aqui, essa é a parte mais nova da informação, é que a prioridade, no caso de contratar um camisa 9, passa por um jogador que esteja jogando no futebol brasileiro, até pela facilidade, entre aspas, de negociação, porque o Corinthians, com alguns problemas financeiros, evidentemente, prefere um empréstimo ou uma negociação facilitada do que olhar para o estrangeiro, olhar para a Europa e ter que negociar em euro, ter que negociar em dólar e ter mais dificuldade na hora de contratar. Então, o Corinthians, se já não definiu um nome, porque eu não tive acesso ao nome ou aos nomes, mas defini aqui, ou tive a definição sobre o perfil, as características e o mercado, que no caso é o brasileiro, alguém que jogue no Brasil, que não seja evidentemente um titular indiscutível no seu clube do Brasil, e claro que não tenha cumprido, ou que até o meio do ano, no caso logo que abra ou reabra a janela de transferências, não tenha cumprido os tais 10 jogos do Brasileirão. Quando acontecer, acho que vai ser fácil até para descobrir quais são os alvos. Abriu a janela, reabriu a janela, quais são os 9 teoricamente de peso que não completaram 12 jogos, e aí sim ali a gente já consegue reduzir essa lista de potenciais interessados do Corinthians. Então a grande informação é essa, que o mercado brasileiro, o brasileiro no caso, é a prioridade do Corinthians na hora de buscar o camisa 9 assim que reabrir o mercado de transferências. Não tem o nome ainda, estamos tentando descobrir nomes, ou o nome que o Diniz está buscando no mercado interno para reforçar o ataque, que, como eu disse, é a prioridade. Beirada, mas especialmente o eixo centralizado do ataque do Corinthians. Até porque, o Bruno Vicari... Você tem nome, Felipe? Não, eu vou dar uma garimpada aqui, hein? Eu pensei em um aqui que eu vou só checar quantos jogos ele tem. Fala. É só complementando a informação do Bruno Andrade... Eu pensei em um, mas é só pensamento, eu prefiro não falar para não criar falsas esperanças. Eu imagino, eu sei quem é. Mas assim, só complementando a info do Bruno, o Corinthians identificou que o Pedro Raul e o Guinegão não estão conseguindo corresponder como reservas do Yuri Alberto. Isso já foi uma questão que o Dorival Júnior, ainda quando estava no comando do Timão, ele sempre alegava, precisa de um camisa 9 reserva. E até o Hernando trouxe a informação que o Kiki, ele era um desejo muito grande e o pedido do Dorival não foi atendido. Então, negociou com o Arthur Cabral, que era um atacante que estava em baixa no Botafogo, agora está vivendo um grande momento novamente, mas o Pedro Raul e o Guinegão não estão correspondendo como bons reservas, né? Substitutos para o Yuri Alberto. Então o Corinthians está no mercado aí e vai tentar contratar em junho. Fala o teu nome. Eu fiquei curioso, quem que você pensou aí na sua caixinha? Mas só deixando claro que não é informação nenhuma, tá, pessoal? Tá. Só fiquei pensando em alguém assim. Palpite. Não, nem palpite. Um nome que eu pensei que é um centroavante, que é bom, que não tá vivendo uma boa fase, por isso não tem jogado em seu clube e não tem esses 12 jogos. Mastriani. Não sei, cara, mas o Mastriani é um nível ainda... opinião, tá? Não é informação, mas... Vai usar a carta? Não chega a ser uma opinião longa aqui, mas acho que é um atacante que não chega pra substituir o Yuri Alberto, ser um bom substituto, assim, pelo nível que ele vem apresentando. Mas esse nível não vai ter. Vai ter, que não jogou no Brasileiro, Bruno?
Eu tenho um nome, mas é um nome baseado mais no palpite do que na informação, apesar de ter informação ligeira por trás. Então eu prefiro não falar para não alertar a concorrência. Eu prefiro me debruçar mais em relação a esse nome para quem sabe descobrir. Não vou dizer. E vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo da equipe do Corinthians contra a equipe do Barra, lá de Santa Catarina, na estreia da Copa do Brasil, nesta terça, às 21h30, com transmissão do Prime Video. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Barra, e aí é pela Série C do Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Como podemos ver aqui, os 2 últimos jogos que eles fizeram na Copa do Brasil, eles avançaram nas decisões por pênaltis. Eles venceram nos pênaltis a equipe do América Mineiro e também a equipe do Volta Redonda. Já os últimos 3 jogos que eles fizeram foi pelo Campeonato da Série C, onde teve uma derrota, um empate e uma vitória. O último jogo que eles fizeram já na competição da Série C foi neste final de semana, jogaram contra a equipe do Paysandu fora de casa e empataram pelo placar de 1-1. Estou trazendo aqui um breve recorte de como está a situação da equipe do Barra na terceira divisão, na Série C. Uma vitória, um empate e uma derrota. Neste momento, a equipe ocupa a 7ª colocação da Série C. Enfim, jogo importante aí para o Corinthians defender o título da Copa do Brasil, estreando contra essa equipe do Barra, que é campeã do Campeonato Catarinense. Então, não é uma equipe boba que o Corinthians vai enfrentar. Agora vamos ver como o Fernando Diniz vai preparar a equipe, vai poupar alguns titulares, ver aqueles que estão com mais desgastes e dar oportunidades para outros jogadores para jogar essa partida lá. Enfim, vamos aguardar essa preparação, mas o Corinthians precisa vencer, começar com o pé direito na Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.